Olá, queridos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque hoje, quarta-feira, eu não posso, estar presencial com vocês pelo fato de estar pregando em João Pessoa. Por isso, para que vocês não fiquem sem aula, eu gravei esta aula, para dar continuidade ao nosso assunto. Então, continuando o nosso assunto, sobre o período interbíblico, queremos assim revisar o que seria o período interbíblico. Então, como dissemos na última aula, quer dizer entre a Bíblia, ou seja, entre os testamentos. É aquilo que eu falei para vocês. O período interbíblico ele fica entre Malaquias e Mateus. Podemos dizer que o período interbíblico ele vai ficar entre Malaquias e João Batista. Foi ali o profeta que havia falado a respeito de Cristo, tanto na velha dispensação, que é Malaquias, e agora João Batista ele vai estar preparando o caminho para a chegada do Mestre. E este período também, como falamos, é conhecido como silêncio profético, ou seja, nesse período o Senhor Deus ele não se revelou a ninguém, ele não levantou profetas para falar ao povo. E também lembrando que esse período ele durou 400 anos. Então imagina 400 anos de silêncio de Deus, Deus sem se revelar ao seu povo. E querendo aqui fazer uma citação de Enéas Tognini, no seu livro Período Interbíblico, ele diz que durante 400 anos de silêncio profético, o Senhor deixou que os esforços dos homens na resolução de problemas espirituais falhassem, que a filosofia se desmoronasse, que o poder material enfadasse as almas, que a imoralidade religiosa desiludisse a todos, mesmo os corações mais ímpios, e também a corrupção campeasse e atingisse as raias da depravação, mostrando assim a inutilidade de tais sistemas e instituições. Qual seria a ideia desse escritor, Enéas Tognini? O que ele vai dizer que Deus deixou que tudo acontecesse, permitiu que tudo acontecesse, para demonstrar ao ser humano que todo esforço humano é inútil diante de Deus. Toda instituição, todo sistema, tanto religioso como político, ele vai ter a sua inutilidade diante de Deus. Então, perceba que esses 400 anos de silêncio profético foi um período conturbado para o povo de Deus, um período de incertezas, um período talvez até de desilusão em si, mas o que nós queremos observar nesta aula é que o povo, de qualquer forma, se manteve fiel. E durante 400 anos, observamos que os judeus viveram sob o domínio de 3 nações, que vamos ver mais para frente: os persas, a Grécia e o Império Romano. Então observe que durante esse período interbíblico, o povo de Deus, ele nunca teve uma liberdade, o reinado davídico não foi restituído, a nação se diluiu. Note que a leitura que eu passei para vocês vai mostrar desde Abraão, quando Abraão recebe a promessa de que haveria uma nação em que seria muitas pessoas, muita gente, que não dava para se contar, que seria da descendência do próprio Abraão. E vemos que no decorrer da história, nós percebemos que o povo de Deus, ele foi tendo a sua legislação, foi tendo a sua constituição. Houve o período dos juízes, depois da tomada da terra, ali com Josué. Houve ali o período do reinado do rei Saul. E, posteriormente, vemos Davi como um rei segundo o coração de Deus. Depois da morte de Davi, vemos o reinado do seu filho, Salomão, que assume o reinado. E depois da morte de Salomão, o reino se divide entre
reino do sul, reino do norte. E aí o povo começou a se corromper, houve imoralidade no sacerdócio, houve corrupção na política. Então Deus, ele vai mandar punições para o povo, vai mandar cativeiros para o povo. E observamos que desde a morte do último rei de Israel, Salomão, o país viveu em perturbação política. Nunca houve o reino estabelecido como o reino de Davi. Até chegar nesse período, um período de 400 anos, em que Deus não levanta profetas para falar ao povo. Observamos que durante esse período, 3 nações dominou sobre o povo judeu, como falamos: os persas, a Grécia e o Império Romano. E como compreendermos o ambiente aqui do período interbíblico? Então podemos compreender por ambiente as condições e transformações geográficas, econômicas, políticas e sociais que estão relacionadas com a vida dos judeus no período interbíblico. Então veja que durante esse período houve mudanças na geografia, como falamos na última aula. Reinos se levantaram, países foram formados, a política ela foi sendo lapidada conforme a necessidade humana. Nós observamos a questão econômica. A cada dia foi se pensando como lidar com o povo de forma econômica, como, na verdade, governar as nações. E também, além das políticas, as questões sociais que estão relacionadas ao período interbíblico, né? Do que nós tratamos aqui sobre essa disciplina. E continuando sobre o ambiente, observamos que o judaísmo do Novo Testamento ele vai diferir de forma substancial do judaísmo do Antigo Testamento. O que nós precisamos, queridos, levar em conta ou levar em consideração sobre a questão do ambiente entre o judaísmo do Antigo Testamento e o período interbíblico, a fim de que nós venhamos a entender de forma mais direta, de forma melhor, o mundo judeu nos dias dos evangelhos. Então, se você quer entender sobre o ambiente judaico no período do Novo Testamento, como por exemplo a ascensão do Império Romano, o porquê o Novo Testamento ele foi originalmente escrito em grego, o porquê algumas formas ou costumes que nós não víamos no Antigo Testamento e você vai ver no Novo Testamento. Então, para compreender como vai haver essa eclosão de transformação em si, é preciso compreender esse período. Então, veja, jamais poderíamos estudar os evangelhos sem entendermos esse período. Jamais poderíamos entender sobre a história da igreja primitiva sem entender esse período interbíblico, que é importante para a compreensão do estudante de teologia. Então, amados, antes do início do período interbíblico, as tribos de Israel já haviam desaparecido, ou seja, já não havia aquela constituição das 12 tribos, como nós vemos aqui no Pentateuco. O próprio Moisés, ele dividiu na terra entre as tribos. Então você não vai ver mais essa composição do período interbíblico. E por que isso? Porque as tribos elas foram absorvidas pela sagacidade dos assírios. Os assírios eram sagazes. Isaías já havia profetizado que apenas o restante de Judá seria salvo. Então já havia uma profecia a respeito de uma tribo apenas, que seria a tribo de Judá, a qual seria salvo, apenas o restante. E observamos que a tribo de Judá, ela vai sobreviver a todas as intempéries, tribulações, humilhações, a que foi submetida, além de enfrentar, como observamos, o furor dos inimigos. E aí nós vemos Deus conservando o remanescente. Por quê? Porque foi através desse remanescente que Jesus Cristo ele vai vir. E depois
que a tempestade babilônica passou, o que aconteceu? Judá despontou de forma fulgente em Jerusalém. A fim de quê, queridos? Qual seria o propósito? A fim de reiniciar os trabalhos e de continuar suas tradições. Então você vai ver a volta do povo, né, quando eles, por ordem do rei Ciro da Pérsia, eles vão voltar para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Então, uma vez no exílio, toda a dor, toda a opressão, todo o desespero foi insuficiente para amortecer em sua alma o apego à cidade santa. Então, observe que os cativeiros, eles tiveram, na verdade, a sua eficácia. Alguém vai dizer que todo remédio amargo, ele é bom para a cura, ele é eficaz. Então, exatamente, foi um remédio amargo, os cativeiros. Não podemos dizer que os cativeiros, tanto assírio como babilônico, foram coisa boa para os judeus. Mas, em especial, a tribo de Judá, a qual foi levada para a Babilônia, o cativeiro, ele teve sua eficácia. Ele foi remédio. Por quê? Porque os judeus desse período, eles nunca esqueceram da Terra Santa, nunca esqueceram de Jerusalém. Eles prosseguiram em suas tradições cívico-religiosas, eles mantiveram acesas as suas lâmpadas espirituais. Então eles tinham saudade do templo, eles tinham saudade de todo aquele ritualismo que nós já conhecemos no Antigo Testamento. Então, na época do Império Persa, ou Império Medo-Persa, observamos que o rei Ciro, ele vai consentir que o povo volte para Jerusalém, reconstrua a cidade, reconstrua o templo, reconstrua a sua civilidade, a sua vida política, a sua vida econômica, porque havia de fato um fundo político nisto. Claro que, humanamente falando, Ciro iria tirar vantagens, ele iria receber tributos, mas o pensamento e talvez os planos de Ciro, eles ficam abaixo do plano de Deus, que seria de fato restaurar e preparar o povo para a chegada do Messias. E um dos maiores benefícios do cativeiro, como observamos, o cativeiro babilônico, foi o de colocar um marco entre o povo de Deus para mostrarmos o velho judeu e o novo judeu. Mas o que seria o velho judeu? Seria aquele judeu pessimista, aquele judeu tristonho, vencido, sem esperança nas promessas do eterno Deus. Mas quem seria o novo judeu? Veja que o velho judeu era um judeu pessimista, um judeu desesperançoso. Mas o novo judeu, ele era despertado, ele era transformado, ele foi curado da idolatria e pronto a obedecer de forma fiel à voz de Deus. Interessante que você pode observar tudo do judeu do Novo Testamento, você pode estudar sobre eles, mas você não vai ver a prática idólatra que tiveram seus antepassados. Então, os judeus, eles foram curados da prática da idolatria. Veja que os dois tipos de judeus voltaram a Jerusalém, mas o novo judeu venceu o velho judeu com sua perspectiva pessimista. De sorte, meus amados, que todas as tendências idólatras e derrotistas foram suplantadas pela atitude otimista dos judeus que foram transformados, dos judeus que estavam dispostos a lutar até derramar o seu sangue, a fim de preservar a pura religião do seu Deus. E é por isso que no ambiente do Novo Testamento você vai encontrar algumas facções, alguns grupos religiosos, como por exemplo os fariseus, que eram extremistas. E Paulo vai dizer que ele fazia parte dessa seita judaica chamada fariseus, que eram zelosos, que de fato procuravam zelar pela lei de Deus. Então nós encontramos
exemplo, aqui, como citei agora, no Novo Testamento, o Saulo de Tarso, o judeu que era excessivamente nacionalista, ele era aferrado às tradições do seu povo, ele exercia com zelo e alcançava os reais fanatismos. Ele era fanático, ele era um judeu apegado às tradições. E veja que as transformações políticas na vida dos judeus não foram menores. Veja que o Antigo Testamento, ele deixa a Palestina com uma setrápia persa. Ou seja, ele vai deixar o Antigo Testamento naquele ambiente dos persas. Porém, no Novo Testamento, nós vemos aqui a ascensão do Império Romano, nós vemos a dominação do Império Romano, o apogeu de sua força, né? Quando Roma ele estabelece seu poderio sobre reinos e nações. E essa tradição entre o poderio persa e o poderio romano, mediado pelo grego ou macedônio, nós não encontramos na Bíblia. E por quê, irmãos? Porque ocorreu 400 anos no período do silêncio, no período interbíblico. Então, você não vai encontrar na Bíblia. Se você explica para o irmão que é um pouco tímido, né, na questão bíblica, ele vai dizer: onde é que tem isso na Bíblia? Porque eu não acho na Bíblia, porque não tem na Bíblia. Porque isso tudo aconteceu, a ascensão do Império Romano, ela acontece no período interbíblico. Então você não vê, quando você abre Mateus, você já percebe um governo diferente, um governo diferenciado. Você percebe a Palestina, a Judéia, sendo governada por cônsules romanos. Você percebe reis que foram estabelecidos, colocados pelo Império Romano, no caso de Herodes, o Grande. Você vai notar que até o próprio sacerdócio, ele era algo pleiteado, ele era algo que enchia os olhos. Então veja que só quem podia, na verdade, hoje, no caso, na época do Império Romano, ordenar um sacerdote, seria o próprio Império Romano, porque era um cargo político, né? Não era apenas um cargo religioso, mas era um cargo político ali, né? Então, queridos, observamos agora nessa parte da nossa aula as fontes históricas. Como é que nós podemos estudar o período interbíblico? De onde nós podemos tirar as fontes para embasar os estudos do período interbíblico? Então veja que as fontes históricas de informações para analisarmos e também estudarmos o período interbíblico vêm de duas fontes que são importantes para esse estudo. É o historiador Flávio Joséfo, a primeira fonte aqui que eu quero citar, e a segunda fonte, a própria literatura apócrifa, que de fato é uma literatura que é condenada pela maioria dos crentes, dos protestantes, porém ela vai ter o seu teor histórico. Alguns livros, eles vão mostrar o que aconteceu nesse período interbíblico de 400 anos de silêncio. E claro, de antemão, nós queremos aqui dizer para vocês que esses livros que foram produzidos nesse período, claro, se não teve revelação de Deus, se não teve ordenação de profetas pelo próprio Deus, é claro que não vai haver inspiração. Então esses livros, eles não são inspirados, mas eles têm seu valor histórico. Não apenas reconhecido pela teologia protestante, mas também pela própria teologia católica, né? Que embora os retenha em sua Bíblia, em seu cânon, né? Ele está lá como livro histórico. E vai haver, claro, uma confusão, né? Vão confundir realmente que Deus falou aquilo, porque há muita fábula também. Então, amados, quem foi Flávio Joséfo? Quem foi esse historiador? Então veja que Flávio Joséfo, ele era natural de Jerusalém, nasceu em 37 depois de Cristo. O pai dele era da família sacerdotal,
enquanto a sua mãe descendia dos Asmodeanos, que nós vamos ver quem eram os Asmodeanos, né? Os Asmodeus, que era uma família de aristocratas, que governava, de governantes, tipo uma família real, né? Como nós colocamos aqui, ilustres famílias macabeias. Aos 14 anos, Flávio Josefo, conforme aqui registra em sua autobiografia, que é um livro de Flávio Josefo, ele já ensinava os sumos sacerdotes pontos obscuros da lei de Deus. Então veja que ele era um homem inteligente. E cabe aqui dizer que esse homem, ele realmente foi um homem levantado por Deus para contar a história do povo hebreu, para contar a história do seu povo. Foi um homem importante, não apenas para a história judaica, mas também foi importante para o próprio Império Romano, sendo ele nomeado a ficar ao lado do imperador Vespasiano. Depois da sua morte, fizeram uma estátua em homenagem a Flávio Josefo, né, que já residia em Roma. Então veja que ele era um homem importante do Império Romano. Na sua convicção religiosa, amados, ele era fariseu. Veja que nós temos aqui uma semelhança a Paulo. Paulo ele era estudioso, Paulo era formado, era conhecedor, Paulo era poliglota, né? Mas antes da sua conversão, ele era tudo isso, mas era fariseu, né? Flávio Josefo também era fariseu, ele era defensor da lei. Por isso você vê, aos 14 anos, ele ensinando pontos obscuros da lei de Deus a sacerdotes, que certamente esses sacerdotes possivelmente não eram propriamente judeus, né? A gente tem que observar isso. Ou eram judeus, mas não era da linhagem de Levi, né? De Arão. E ele era exclusivista. Além de fariseu tradicionalista, ele também era exclusivista. E Flávio Josefo, ele conhecia muito bem a história do seu povo. Por isso, quando nós desejamos conhecer um pouco mais a respeito do povo judeu, geralmente nós recorremos às obras de Flávio Josefo. E quais são essas obras? Então eu quero citar aqui Guerras Judaicas, que também é chamada Guerra dos Judeus ou a História das Guerras Judaicas. O outro livro, a outra obra de Flávio Josefo é Antiguidade dos Judeus ou apenas Antiguidade, Contra Ápio ou uma tese contra Ápio. O que é que acontece aqui, amados, nesse livro, nessa obra de José? Contra Ápio. Ele vai se defender contra as acusações de Ápio. E aí você pode depois fazer uma pesquisa e procurar saber sobre essa obra. E aí, Flávio José também escreve uma autobiografia. Ou seja, é falando dele? Mas ele vai dar razões das suas convicções. Ele também se defende aqui de acusações contra ele. Passando aqui sobre a literatura apócrifa, o que seria a literatura apócrifa, irmãos? Já parou para pensar, você que está iniciando os estudos teológicos e já ouviu falar em literatura apócrifa ou livros apócrifos, talvez na sua igreja, talvez na escola bíblica, talvez alguém falou para você, talvez o próprio católico falou para você sobre livros apócrifos, mas você já chegou a pensar, a se perguntar o que seria a literatura apócrifa? Então, segundo dicionários, literatura apócrifa diz do que não é original ou genuíno, aquilo cuja veracidade não foi comprovada. É a primeira coisa aqui, né? O que seria o livro apócrifo? Não é genuíno e não foi comprovado a sua veracidade. E aí a gente tem que dar um desconto para as questões históricas. Mas quando você trata com a história do povo, então vai haver pontos de verdade. Por quê? Porque as pessoas que escreveram aquela história viveram a história.
Então, por isso, a gente tem que observar e ter cuidado com a definição que os dicionários dão a respeito do que seria a literatura apócrifa. Então, também, sobre literatura apócrifa, quer dizer também que não pertence ao autor que é associado. Então, nós temos alguns livros, por exemplo, Eclesiástico. Então, nós entendemos que Eclesiástico, veja bem, irmãos, perceba bem, é Eclesiástico, não é Eclesiastes. Eclesiastes pertence a Salomão, mas alguns vão associar Eclesiástico a Salomão. Eclesiástico ele não foi aprovado pelo cânon bíblico. Então, por isso, ele está entre os apócrifos. Então, sobre literatura apócrifa, também disse da obra religiosa que não é canônica. Fechou aqui. Então, o que seria literatura apócrifa? É aquela obra que não foi considerada como canônica. Ela não está no cânon bíblico, certo? E, finalmente, sobre literatura apócrifa, está relativa aos escritos que não conhecemos ou que foram validados pela Igreja Católica como constituintes do cânon bíblico. E, segundo alguns estudiosos, há pelo menos 3 fatores que esclarecem a contribuição da literatura apócrifa para o estudo da Palavra de Deus. E alguém pergunta, já que os livros apócrifos, eles não são inspirados, já que o livro apócrifo, eles não estão no cânon bíblico, e qual a contribuição desses livros para o estudo da Bíblia, para o estudo da Palavra de Deus? Há contribuições, irmãos. A primeira delas, como observamos aqui, que vai ajudar na precisão, da cronologia dos livros do Antigo Testamento. Segunda contribuição, os apócrifos evidenciam o ambiente helênico, onde expressa as transformações, os quais conduziram ao mundo e ao ambiente em que Jesus viveu. Que ambiente helênico era esse, irmãos? Perceba que a língua grega era algo comum na época de Cristo. Tanto é que todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. O próprio Pedro, pescador, ele escreve suas cartas em grego. Então observe que havia a contribuição grega no ambiente do Novo Testamento. Então, por que isso, irmãos? Porque os apócrifos eles vão ajudar a entender como foi que se deu esse processo de helenização. Como foi que deu esse processo da língua grega sendo estabelecida. E a gente vai ver mais para frente como se deu esse processo. E vai habilitar o estudante bíblico a uma melhor compreensão da história de Israel. Quer compreender a política de Israel na época de Cristo? Quer compreender como estava composto o sacerdote? Quer saber como foi que Herodes chegou ao trono de Israel? Quer saber o porquê havia legiões no ambiente da Palestina, na Judéia? Quer saber por que Pôncio Pilatos ele teve a oportunidade de julgar Cristo? Foi levado para ele? Então, você vai perceber como é que foi essa aculturação romana no ambiente bíblico. Então, eu quero terminar esta aula, presta bem atenção, passando um trabalho para vocês fazerem, além daquela leitura que eu já passei. Que trabalho seria esse? Primeiro, você vai realizar uma pesquisa sobre o tema Os Apócrifos. Pode colocar como título do seu trabalho, Os Apócrifos. Dentro do trabalho, você vai escrever um texto que contenha a definição dos termos apócrifo, o que é o termo apócrifo. Segundo, o que é pseudoepígrafe. E terceiro, o que seria literatura apocalíptica. Então você vai ver todos esses termos naquele livro que eu passei para vocês, de Enéas Tolkien. E ainda nesse texto, você vai responder qual a data em que foram escritos os apócrifos, também tem lá naquele livro.
o local em que foram escritos os apócrifos, os possíveis autores, as circunstâncias em que foram produzidos, a lista dos apócrifos do Antigo Testamento, a canonicidade dos apócrifos, um resumo sobre os apócrifos mais famosos, ou seja, a matéria dos apócrifos. Por que esse trabalho ele vai ser tão recheado? Há tanta coisa para fazer, irmãos. Porque lembre-se, a minha avaliação será através de trabalhos. Porque imagine se eu pergunto isso numa prova para vocês. Então, quando é que você poderá entregar esse trabalho para mim? Então você tem até o dia 25 de setembro desse mês. Por que é o dia 25? Porque até o dia 14 de outubro nós estaremos fechando a disciplina, certo? Estaremos terminando a disciplina. Então, terminando a disciplina, eu já vou ter a nota de vocês. Está entendendo, irmãos? Então, até o dia 25, você vai me entregar esse trabalho através do meu e-mail, que eu vou passar para vocês depois. E lembre-se, não esqueça de colocar em seu trabalho capa, faça o trabalho que tem a capa. Na capa, você escreva o nome do seminário em cima, a disciplina, qual disciplina que você está cursando pelo intervídeo. O professor, pastor Davi Gomes, do Nascimento, e o nome do aluno, para eu saber quem é o aluno que fez o trabalho. Eu coloquei umas referências que vai ajudar vocês no seu trabalho. Eu vou passar para vocês esse slide depois, a partir de quinta-feira, e vocês vão ter aqui tudo direitinho da aula de hoje, inclusive referências para pesquisa. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima quarta-feira. Bem?